Você já se sentiu sufocado pelas dívidas, sem saber como pagar todas as contas no fim do mês e com a sensação de que nunca terá dinheiro suficiente para viver com tranquilidade? Essa dor é real e aflige milhares de pessoas todos os dias. Mas imagine poder virar o jogo em apenas 6 meses, sair do vermelho, ao mesmo tempo, começar a construir um futuro financeiro sólido. Tudo isso de forma prática e alcançável, independente do tamanho das suas dívidas ou do seu salário atual. Neste vídeo você encontrará as estratégias que irão libertá-lo das dívidas e colocá-lo no caminho dos investimentos de forma segura, passo a passo, mesmo que esteja completamente perdido hoje. Se você estiver interessado em mudar sua vida financeira, certifique-se de se inscrever no canal e deixar sua curtida se esse vídeo for importante para você, porque aqui trazemos vídeos toda semana. Vamos lá! O diagnóstico financeiro encarando a realidade. O primeiro passo para qualquer mudança financeira é reconhecer a situação em que se está. Muitas pessoas evitam confrontar seus números por medo, vergonha ou até mesmo porque se sentem impotentes diante das dívidas. No entanto, fugir da realidade financeira apenas aprofunda o problema. Para fazer um diagnóstico financeiro honesto, será necessário listar todas as suas dívidas, valores, taxas de juros, prazos, bem como as suas fontes de renda e gastos. É fundamental ser absolutamente transparente consigo mesmo. Nesse momento. Lista de itens para o diagnóstico financeiro. Item dívidas, nome do credor, banco, cartão de crédito, financeiras, empréstimos familiares, valor total, juros mensais ou anuais, data de vencimento e possíveis parcelas em atraso. Item renda, salário fixo, remuneração variável, ganhos extras, aluguéis, comissões, renda informal, etc. Item despesas, custos fixos, contas de água, luz, telefone, internet, aluguel, mensalidades, etc. e custos variáveis, alimentação fora de casa, lazer, compras em geral, etc. Essa simples atitude de documentar tudo dará clareza. O objetivo é visualizar onde você está agora para, em seguida, traçar um plano realista de onde quer chegar. Ferramentas de organização. Felizmente, a tecnologia oferece inúmeras ferramentas de organização financeira. Item planilhas eletrônicas, Excel, Google Sheets permitem criar tabelas personalizadas e acompanhar detalhadamente renda e despesas. Item aplicativos de controle financeiro, Minhas Economias, Mobius, Organize, entre outros possibilitam registrar lançamentos automaticamente, além de emitir relatórios e gráficos. Item cadernos e anotações. Ainda que seja um método mais tradicional, funciona perfeitamente para quem prefere papel e caneta. O uso disciplinado de qualquer uma dessas ferramentas, ou de várias, é crucial. Você vai precisar acompanhar seu fluxo de caixa, entradas e saídas de dinheiro, regularmente. Análise de comportamento. Ao realizar seu diagnóstico, é muito provável que você note hábitos de consumo que podem estar sabotando sua estabilidade financeira. Reconhecer essas brechas é o primeiro passo para transformá-las. Pergunte-se: item eu tenho comprado por impulso? Item quais gastos são realmente importantes? Item quanto deixo de economizar por não me planejar? Item por que sinto a necessidade de consumir, sem refletir? Essas perguntas podem parecer simples, mas ao respondê-las com sinceridade, você passa a entender o porquê de estar endividado. E entender a raiz do problema é o que te ajuda a encontrar a solução mais eficaz. É muito importante que você compartilhe com a pessoa que você mais gosta, com a sua família e seus amigos, para que todo mundo fique sabendo disso. A mentalidade do investidor. Rompendo crenças limitantes. Uma das principais barreiras na jornada de sair das dívidas e começar a investir é a nossa mentalidade. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, só gente rica investe, vou morrer devendo, não consigo guardar nada e outras crenças negativas que limitam o potencial de prosperidade. Para começar a mudança, você precisa reprogramar essas crenças. Isso implica substituir pensamentos negativos por outros mais construtivos, como eu posso aprender a lidar melhor com dinheiro. Investir não é só para os ricos, é para quem se organiza. Existe um caminho para sair das dívidas. A importância de definir metas claras. Um investidor de sucesso
Mesmo quando está começando, possui metas e prazos claros. Se o seu objetivo é virar o jogo em 6 meses, você deve definir quais são as metas financeiras para esse período. Por exemplo, item meta 1. Quitar 80% das dívidas até o 4º mês. Item meta 2. Iniciar a formação de reserva de emergência até o 5º mês. Item meta 3. Aprender sobre investimentos de renda fixa e de renda variável em 3 meses para começar a investir progressivamente. Tenha em mente que quanto mais específicas forem as metas, melhor. Evite usar termos vagos como quero melhorar minha vida financeira. É preciso delimitar o que isso significa em valores, percentuais e prazos tangíveis. Motivação. Persistência e paciência é fundamental nutrir a motivação diariamente, pois a jornada de se livrar de dívidas e iniciar investimentos exige mudanças de hábitos e, por vezes, renúncias temporárias. Você talvez precise cortar despesas e reduzir seu padrão de vida durante alguns meses para focar em quitar dívidas e acumular capital. Além da motivação, a persistência será testada. Imprevistos financeiros podem ocorrer, fazendo com que algumas projeções precisem ser ajustadas. Isso não significa fracasso, mas sim parte do processo natural de aprendizagem financeira. Por fim, tenha paciência. Embora seja possível fazer uma grande transformação em 6 meses, o verdadeiro enriquecimento leva tempo. O mais importante é que você estará construindo bases sólidas para os anos que virão. Estratégias de quitação de dívidas. O método Bola de Neve, SOBAL, popularizado pelo norte-americano Dave Ramsey. O método Bola de Neve consiste em listar todas as dívidas, da menor para a maior, independente da taxa de juros, e concentrar esforços para quitar primeiro a menor dívida. Como funciona? 1. Faça pagamentos mínimos em todas as dívidas, exceto na menor. 2. Na menor dívida, pague o máximo possível para quitá-la o mais rápido que puder. 3. Ao terminar de pagar a menor dívida, use o montante que estava usando nela para atacar a próxima menor dívida. 4. Repita o processo até zerar todas as dívidas. A grande vantagem do método Bola de Neve é o efeito psicológico de vitória. Ao quitar rapidamente a menor dívida, você sente um impulso de motivação para seguir. Entretanto, se a maior dívida possuir juros muito altos, pode ser mais vantajoso aplicar outro método. O método Avalanche. Já no método Avalanche, as dívidas são listadas em ordem decrescente de taxas de juros. Ou seja, aquela que possui o juro mais elevado deve ser priorizada. Isso porque, financeiramente, vale mais a pena eliminar o que gera maior custo. Como funciona? 1. Liste as dívidas do juro mais alto para o mais baixo. 2. Pague valor mínimo em todas as dívidas. 3. Invista todos os recursos extras na dívida com a taxa de juros mais alta. 4. Ao zerar a dívida mais cara, passe para a próxima da lista. 5. Continue até quitar todas as obrigações. O método Avalanche é considerado o mais eficiente do ponto de vista matemático, pois o total pago de juros ao longo do processo tende a ser menor. Porém, algumas pessoas podem perder a motivação ao demorar para conseguir quitar a primeira dívida, caso a mais cara também seja maior em valor. Negociação com credores. Às vezes, uma boa negociação é o que você precisa para dar o pontapé inicial na eliminação das dívidas. Bancos e financeiras têm interesse em receber o valor devido, então podem estar dispostos a oferecer descontos ou opções de parcelamento com menores juros. Dicas para a negociação. Item: entre em contato com o credor demonstrando interesse em quitar a dívida. Item: peça uma redução na taxa de juros ou desconto no valor total para pagamento à vista. Item: se o pagamento à vista não for possível, negocie parcelas que caibam no seu orçamento. Item: formalize o acordo de forma clara, com todos os termos por escrito. Item: honre o acordo feito. Pagar em dia aumentará sua credibilidade caso precise de nova negociação no futuro. Empréstimo consignado ou refinanciamento. Em alguns casos, pode fazer sentido recorrer a um empréstimo consignado, com desconto direto em folha, ou a um refinanciamento para consolidar dívidas caras em uma dívida mais barata. Porém, essa estratégia deve ser avaliada com cautela, pois, se mal utilizada, pode agravar ainda mais a situação. Exemplo:
Você tem dívidas no cartão de crédito com juros de 12% ao mês. É possível pegar um empréstimo consignado a, por exemplo, 2% ao mês, para quitar toda a dívida do cartão. Assim, você troca a dívida cara por uma mais barata. Mas atenção! De nada adianta limpar o limite do cartão e continuar gastando de forma descontrolada. Underline, 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 construindo o orçamento e cortando o gasto. O poder do orçamento mensal, uma vez que você já sabe o tamanho das dívidas e decidiu qual método de quitação vai seguir. É hora de elaborar o orçamento mensal. O orçamento funciona como um mapa que orienta cada gasto e ajuda a definir prioridades. No orçamento, você deve considerar: item renda bruta, tudo o que você ganha mensalmente antes de descontos. Item impostos e contribuições, caso seja assalariado, já descontos em folha. Se for autônomo, deve separar valor para impostos e contribuições previdenciárias. Item despesas fixas, aluguel, condomínio, luz, água, telefone, internet, mensalidades, etc. Item despesas variáveis, alimentação, transporte, lazer, compras não essenciais, etc. Item pagamento de dívidas, valor destinado a quitar ou amortizar suas dívidas. Item reserva para emergências e investimentos. Mesmo que seja inicial, tente direcionar algo todo mês. A regra dos 50-30-20 e suas adaptações. Uma regra geral bastante conhecida é a dos 50-30-20, criada pela senadora norte-americana Elizabeth Warren. Segundo ela, item 50% da renda deve cobrir necessidades básicas, moradia, alimentação, transporte, contas essenciais. Item 30% deve ser destinado a estilo de vida, lazer, hobbies, compras pessoais, restaurantes, etc. Item 20% deve ser reservado para investimento e quitação de dívidas. Contudo, se você está endividado, pode precisar adaptar essa regra para acelerar a eliminação dos débitos. Você poderia, por exemplo, inverter a lógica para 50-20-30, onde item 50% para necessidades básicas, item 20% para lazer, item 30% para dívidas e investimentos. O importante é que você encontre a combinação que faça sentido para a sua realidade atual, sempre mantendo o foco na redução de dívidas e na formação de patrimônio. Cortando despesas supérfluas para conseguir mais dinheiro para pagar dívidas, você precisa cortar gastos. Essa é a parte que envolve disciplina, muitas vezes, sacrifício. Mas é temporário e faz parte do processo de virar a chave das suas finanças. Veja alguns exemplos. Item planos de assinatura, TV a cabo, streaming de música e filmes, academia premium, verifique se todos são realmente necessários. Item lazer e restaurantes, tente reduzir a frequência e opte por alternativas mais em conta. Item compras de roupas e supérfluos, antes de comprar algo, pergunte se aquilo é realmente necessário ou se você consegue viver sem item telefonia e internet. Renegocie planos ou busque concorrentes com preços mais atrativos. Mesmo pequenas quantias, quando somadas ao longo do mês, podem ter um impacto significativo. E o melhor, cada real que deixa de ser gasto em supérfluos pode ser direcionado para o pagamento de dívidas, em breve, para investimentos. Aumentando suas fontes de renda, cortar gastos tem um limite. Afinal, há despesas básicas que você não pode simplesmente eliminar. Portanto, para acelerar ainda mais a saída das dívidas e a chegada aos investimentos, aumentar as fontes de renda é altamente recomendável. Algumas ideias incluem: item freelas e bicos. Se você tem alguma habilidade, design, escrita, programação, consultoria, etc., busque oportunidades extras. Item venda de produtos, revenda de cosméticos, roupas, suplementos, comida artesanal, etc. Item economia colaborativa. Alugar quarto extra no seu imóvel, alugar seu carro em aplicativos de compartilhamento, etc. Item ensinar. Aulas particulares de idioma, música, reforço escolar, cursos online.
Cada renda adicional que você conseguir poderá ser direcionada ao pagamento antecipado de dívidas, dando um salto enorme na sua jornada rumo à liberdade financeira. Formando sua reserva de emergência, porque a reserva de emergência é essencial. Uma das maiores causas de endividamento é a falta de uma reserva de emergência. Quando ocorre algum imprevisto, doença, acidente, demissão, conserto do carro, etc., e você não tem dinheiro guardado, a solução mais comum é recorrer ao cheque especial ou cartão de crédito, que geralmente possuem juros altíssimos. Portanto, ao mesmo tempo que você trabalha para quitar dívidas, já deve começar a separar uma parte para a reserva de emergência. Essa atitude simples vai blindar suas finanças contra surpresas desagradáveis e evitar que você volte a se endividar no futuro. Quanto guardar? A recomendação mais difundida é ter, no mínimo, de 3 a 6 meses do seu custo de vida em uma aplicação de alta liquidez, ou seja, que possa ser resgatada imediatamente ou em poucos dias. Por exemplo, se você gasta R$ 3.000 ao mês para manter sua casa e suas contas, sua reserva mínima seria de R$ 9.000 a R$ 18.000. Caso você seja autônomo ou trabalhe em áreas com maior instabilidade, pode ser interessante ampliar a reserva para até 12 meses. Se é um profissional CLT de setor relativamente estável, talvez 3 a 6 meses seja suficiente. Onde alocar a reserva de emergência? A reserva de emergência deve ser colocada em um investimento seguro e de alta liquidez. Os produtos financeiros mais indicados, geralmente, são item Tesouro Selic, título público federal que rende próximo à taxa básica de juros, Selic, e pode ser resgatado diariamente. Item CDB com liquidez diária, certificado de depósito bancário emitidos por bancos, também resgatáveis a qualquer momento, com rentabilidade próxima ao CDI. Item Fundos de baixa taxa de administração. Fundos de investimento cuja carteira é composta majoritariamente por títulos pós-fixados, atrelados ao CDI ou a Selic. O essencial é que sua reserva esteja sempre acessível, pois o objetivo é cobrir emergências. Conhecendo as opções de investimento agora que já abordamos quitação de dívidas, corte de gastos e formação de reserva de emergência, é hora de mergulhar no assunto que realmente atrai muitas pessoas: investimentos. O que é investir? Investir significa aplicar dinheiro em algo com a expectativa de obter rentabilidade no futuro. Diferentemente de apenas poupar, que é guardar dinheiro, investir envolve fazer esse dinheiro trabalhar por você, gerando rendimentos. No mercado financeiro, há diversos produtos e estratégias de investimento, desde a renda fixa, considerada a mais conservadora, até ações e criptomoedas, que podem oferecer maior potencial de ganho, mas também envolvem riscos elevados. Renda fixa. A renda fixa é o ponto de partida para a maior parte dos investidores iniciantes. Isso porque ela oferece previsibilidade e é considerada uma modalidade de baixo risco. Alguns exemplos: um tesouro direto, o Tesouro Selic, ideal para reserva de emergência. O Tesouro IPCA+, remunera a inflação, mais uma taxa fixa. Protege contra a perda do poder de compra. O Tesouro Pré-fixado define uma taxa fixa de remuneração até o vencimento. 2. CDB, Certificado de Depósito Bancário, títulos emitidos por bancos para captar recursos. Podem ter rentabilidade prefixada, pós-fixada, geralmente atrelada ao CDI, ou híbrida, CDI mais bônus. 3. LCI e LCA, letras de crédito imobiliário ou do agronegócio. São isentas de imposto de renda para pessoa física, em geral, possuem rentabilidade pós-fixada. 4. Fundos de renda fixa, administrados por gestores profissionais, que investem em títulos públicos e privados de renda fixa. Renda variável. Na renda variável, não há garantia de retorno. O valor do investimento pode oscilar diariamente. Essa classe de ativos é recomendada para quem já tem reserva de emergência e deseja buscar retornos mais elevados no longo prazo. Exemplos: 1. Ações. Participação no capital social de empresas listadas em bolsa de valores. Podem gerar lucros por meio de valorização e ou distribuição de dividendos.
2. Fundos imobiliários. FIs reúnem investidores para aplicar em empreendimentos imobiliários, shopping centers, galpões logísticos, edifícios comerciais. A renda vem dos aluguéis, distribuídos mensalmente ao cotista. 3. ETFs. Exchange Traded Funds, fundos que buscam replicar um índice específico, como o Ibovespa ou o S&P 500. Oferecem diversificação imediata e taxas menores que fundos tradicionais. 4. Criptomoedas. Ativos digitais descentralizados, sendo o Bitcoin o mais conhecido. Possuem alta volatilidade e requerem profundo conhecimento antes de se investir. Diversificação. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Esse é um dos principais conselhos no mundo dos investimentos. Diversificar significa alocar seu dinheiro em diferentes tipos de ativos, setores e geografias. Dessa forma, você dilui riscos. Um investidor diversificado pode ter parte do capital em renda fixa, para a estabilidade e proteção de capital, parte em renda variável, para crescimento, e ainda pequenas porcentagens em ativos alternativos, para buscar maiores retornos ou proteger-se de oscilações de mercado. Como organizar seus primeiros 3 meses? Agora que já abordamos boa parte dos fundamentos, é hora de entrarmos em um planejamento temporal, definindo o que fazer, mês a mês, para sair das dívidas e iniciar investimentos em 6 meses. Mês 1. Radiografia completa e plano de ação. Item passo 1. Faça o levantamento minucioso de todas as dívidas, conforme discutimos no diagnóstico financeiro. Item passo 2. Selecione o método de quitação, bola de neve ou avalanche. Item passo 3. Negocie com os credores para tentar reduzir juros ou parcelar dívidas de forma mais vantajosa. Item passo 4. Elabore o orçamento mensal e defina metas claras de redução de gastos e aumento de renda. Item passo 5. Reserve um valor inicial, por menor que seja, para começar a formar sua reserva de emergência. O foco do primeiro mês é estabelecer a visão global de suas finanças e iniciar a execução do plano de corte de despesas e aumento de renda. Mês 2. Consolidação das novas rotinas. Item passo 1. Acompanhe seu orçamento diariamente ou semanalmente. Faça ajustes conforme necessário. Item passo 2. Direcione todo o dinheiro extra obtido, bônus, bicos, horas extras, etc., para a quitação das dívidas prioritárias. Item passo 3. Continue alimentando a reserva de emergência com pequenas quantias. Item passo 4. Estude mais sobre investimentos, seja por livros, cursos ou consultorias. Foque em aprender a escolher ativos de renda fixa. No segundo mês, você deve reforçar os novos hábitos. É comum haver tentação de voltar aos comportamentos de consumo antigo. Resistir é essencial para atingir o objetivo em 6 meses. Mês 3. Reflexão e ajustes. Item passo 1. Reavalie seu progresso na quitação de dívidas. Quanto já conseguiu reduzir? Houve algum atraso ou imprevisto? Ajuste o plano se for o caso. Item passo 2. Se a primeira dívida já foi quitada, passe para a próxima com o mesmo empenho. Item passo 3. Verifique quanto da reserva de emergência já acumulou. Mesmo que seja apenas 10% do ideal, isso já é um avanço. Item passo 4. Caso algumas dívidas tenham sido liquidadas, você pode começar a separar um pouquinho mais para investimentos de renda fixa de curto prazo, após garantir o mínimo de reserva. Ao final do terceiro mês, você deve ter uma visão clara do seu ritmo de progresso. Se estiver um pouco atrás das metas, não se desanime. Utilize essa percepção para reforçar seus esforços nos próximos meses. Como avançar nos próximos 3 meses? Os últimos 3 meses do plano de 6 meses são cruciais para consolidar a transição de endividado a investidor em formação. 8.1. Mês 4. Intensificando a eliminação de dívidas. Item passo 1. Faça um balanço trimestral para analisar ganhos, gastos e quitação de dívidas até aqui. Item passo 2. Se for viável, renegocie novamente com credores restantes para obter condições ainda melhores. Item passo 3. Aumente um pouco o aporte na reserva de emergência, principalmente se algumas dívidas já foram zeradas. Item passo 4. Caso já tenha 2 ou 3 dívidas menores quitadas, redirecione o valor que antes era usado para pagá-las para acelerar o pagamento das dívidas maiores.
É nesse ponto que a motivação tende a ficar mais forte, pois você já verá resultados concretos, dívidas sendo eliminadas, estilo de vida mais organizado. 8.2 Mês 5. Iniciando investimentos de forma sistemática. Item passo 1. Se as dívidas mais caras e urgentes estiverem controladas, comece a investir de forma mais consistente, ainda que valores pequenos. Item passo 2. Invista parte em um produto de renda fixa seguro, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, para continuar reforçando sua reserva. Item passo 3. Estude sobre renda variável, ações, FIs ou outros ativos que lhe interessam, mas sem pressa de colocar todo o seu capital neles agora. A prioridade ainda é quitar eventuais dívidas e fortalecer a reserva. Item passo 4. Analise a oportunidade de aumentar sua renda, novos clientes, promoções, parcerias, freelas. Nesta fase, você já começa a sentir o gostinho de se tornar um investidor de verdade. Mesmo que ainda haja dívidas, elas devem estar consideravelmente menores. Mês 6. Conclusão da transição. Item passo 1. Avalie quantas dívidas ainda restam. É possível que boa parte, ou a totalidade, tenha sido quitada ou renegociada a taxas muito mais baixas. Item passo 2. Se estiver perto de zerar os débitos, faça uma força-tarefa final para isso. Alguns sacrifícios adicionais nesse último mês podem valer muito a pena. Item passo 3. Faça um panorama do seu patrimônio. Quanto está guardado na reserva de emergência? Que investimentos já começaram a render? Item passo 4. Planeje os próximos passos para o longo prazo. Você não quer só deixar de ser endividado. Deseja ser um investidor de sucesso por toda a vida. Ao final de 6 meses, o cenário ideal é que você 1. Tenha zerado ou reduzido drasticamente suas dívidas. 2. Possua uma reserva de emergência em formação ou já consolidada. 3. Tenha iniciado aportes em renda fixa ou até mesmo renda variável, conforme seu perfil. 4. Tenha clareza de como prosseguir para continuar crescendo financeiramente. Evitando a volta ao endividamento. O maior risco, após sair das dívidas, é relaxar e voltar aos hábitos antigos de consumo. Para evitar cair nessa armadilha, lembre-se: item siga com o orçamento mensal. Item não utilize crédito de forma irresponsável. Item mantenha metas de aporte em investimentos. Item reforce periodicamente sua reserva de emergência. Item analise cada compra acima de certo valor. Por exemplo, tudo que custar mais de R$ 500 ou R$ 1.000, refletindo se é realmente indispensável. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.